Na minha época eu não comecei por opção, né, então eu virei sacoleira por o oposto disso, pela total falta de opção. Então era o que tinha para hoje, porque meu pai entra em falência, e aí por isso que eu tenho tanto carinho pelo empreendedor e eu defendo muito, porque eu não sei se você sabe, mas 80% dos empreendedores brasileiros chegam em falência antes da segunda geração. É uma vida muito sofrida e o brasileiro ele costuma adorar jogador de futebol e político e odiar empreendedor, que não faz o Claro. menor sentido, né? É vilão, né, para as E pessoas, que né? não faz sentido, né? Porque dinheiro não dá em árvore. E quem pega o dinheiro da comunidade e depois taca na comunidade de novo é ele, porque ele monta a empresa para atender à necessidade ou desejo de uma sociedade. Com isso, ele tira dinheiro dessa sociedade, que transforma em imposto, que depois volta para a sociedade. Então, ele é que mantém o mecanismo vivo, né? Se hoje tem políticas sociais que devem ter, é ele que mantém. Se hoje tem polícia, se hoje tem hospital público, se tem escola pública, é ele que mantém. E é muito difícil, porque a carga tributária é muito alta, né? Porque a gente tem uma série de coisas no Brasil, como burocracia, instabilidade jurídica e política. O custo do capital do Brasil é altíssimo, porque os juros é muito alto. Cada dia pior. E então é muito difícil. Eu vi o meu pai passar por isso, né? E quando você entra em falência, certa, de uma maneira assertiva, pegam todos os seus bens, que hoje em dia tem outras alternativas, Sim. mas nessa época não existia. Então a gente ficou sem nada mesmo, porque todas as contas são bloqueadas, então a gente passou fome, a gente viveu uma história muito diferente, muito diferente. E ali foi a primeira grande equipe que eu tive na minha vida. A gente resolveu se juntar, meu pai, minha mãe, eu e os meus irmãos, em vez de ficar ali pondo culpa no governo ou nos funcionários e alguém, falou, cara, vamos sair dessa situação. Juntos somos mais fortes. E foi a primeira equipe que eu tive. Meu pai, um grande líder, que mostrou que estava sofrido, que era difícil, mas ele falou uma frase linda para mim, que ele falou, filha, eu fracassei, mas eu não sou fracassado. Eu vou Uau, começar tudo de novo. forte. E a maioria dos empreendedores brasileiros, eles caem, levantam, vão de novo, caem, levanta, vão de novo. Tinha um Né? amigo meu falou para mim, cara, que eu quebrei, ele falou assim, você veio do nada e você conseguiu chegar ao seu sucesso. E agora você quebrou. O caminho você já sabe. É só você organizar a sua cabeça que você vai conseguir. Difícil, às vezes, é quando a pessoa já vem de um berço de ouro e herda aquilo e perde. E ela não conseguiu ter uma... Mas, assim, quando você tem uma trajetória na família, você consegue, ou com você mesmo, você consegue dar a volta por cima, né? Isso faz parte do empreendedor, é cair, levantar. É muito difícil você conversar com um empreendedor de grande sucesso que ele não tenha caído forte antes do grande sucesso. É bem difícil. Eu nunca escutei uma história assim, nunca na minha vida. Ela toda certinha, toda retinha, Imagina. eu ainda não encontrei essa história. Depois disso, eu comecei a trabalhar porque precisava aumentar a minha renda familiar, não para entregar para os meus pais, tá? Porque eu queria pertencer. Quando você é adolescente, tudo que você quer é pertencer. Como eu não estudava na mesma escola mais, eu não conseguia comprar as mesmas roupas, se você não é visto, você não é lembrado, você é esquecido. E para um adolescente isso é muito cruel. Então eu comecei a trabalhar para ter meu dinheiro para comprar minha calça da Fórum, minha mochila da Company, para conseguir ir nas mesas boates, para eu conseguir continuar tendo os meus amigos. E eu não queria pedir isso para meu pai, porque ia ser covardia, porque ele ia ter que dar não. Depois o nosso porquê muda, porque a gente muda. Eu não queria mais pertencer, eu já estava formando numa faculdade. E eu vendo toda a dosagem de sofrimento do meu pai, que tem que recomeçar, ele recomeçou lindamente, conseguiu voltar a ser bem-sucedido, mas aquilo, eu confesso que me deu uma traumatizada. Eu falava, isso eu não quero para a minha vida. Eu quero segurança máxima. Aí onde te dá segurança máxima? Eu fui para o sistema público. Então eu fui funcionária pública. Porque meu porquê mudou. Sim. Então não adianta eu ficar lamentando, o sistema informal, você nem estatística é no Brasil, você não tem direito a nada, você não tem férias, você não tem 10º, você não tem nada. Ocorre, ocorre. Exato, você não tem muita, né? Banheira de posto de gasolina, vendedor de porta a porta, é isso. Chuva na sim. cabeça, sol na cabeça, a rua é extremamente perigosa. Sim. Então não é uma vida, né, confortável. Mas é a melhor escola
que alguém De pode ter? todas, de todas. Lá na frente, quando eu ia sendo promovido, o que mais me irritava é que as pessoas falavam assim: é impressionante, você tem que ser promovido, você é uma vendedora nata, você é uma líder nata. Eu falei: oi? Não nasci assim, não. Comi muito capim para chegar onde eu É, quando cheguei. fala dom, né? Você tem um dom, né? Pô, mas e o tanto de Falei: não, treinamento que eu fiz, não é estudei, fiz um bem monte de assim, coisa. não. Muito capim aí que eu comi para chegar aqui. Aí eu fui para o sistema público, com o passar do tempo, e eu fiz um projeto, o projeto já existia, mas eu fui para conduzir esse projeto, que muito bonito, que é um projeto onde você pegava adolescentes, que eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 15 anos, então eu acreditava muito nisso, que mente vazia é obra do demônio, trabalho dignifica. É que as pessoas ainda não entenderam. São frases antigas que cabem até hoje. E o brasileiro, ele está tomando raiva do trabalho, e ele não entende isso. Entendeu? Que Mas isso já não trabalho é da infância? Porque quando o pai chegava lá atrás, falava assim, como foi seu dia? Exaustivo. Pô, No- lá atrás não faziam isso. Agora fazem isso. Por isso que tem uma geração diferente. Lá atrás era muito legal falar assim: eu sou um workaholic. E os pais, inclusive, falavam assim: eu gosto de trabalhar. E sai para trabalhar no sábado, e sai para trabalhar no domingo. Pelo contrário, não gostava da família. Voltava na família, voltava estressado e voltava a querer trabalhar. Porque aquilo era uma coisa. Não tinha um equilíbrio, era um equilíbrio oposto. O trabalho, Verdade. para ele, dava nome, dava status, dava poder. Era muito vergonhoso você falar que você não trabalhava. Quando você assinava uma carteira CLT, aquilo era uma honra. Você Verdade? falava: sou trabalhador. Ser trabalhador era honroso. Né? As pessoas saíam da faculdade, tipo assim: se eu não arrumar um trabalho, como é que eu vou falar que eu sou um desocupado? Hoje é legal A falar palavra isso. desempregado, o peso era muito maior Era antigamente. muito alto. Era. Era visto, desculpa a palavra, não sei se eu posso Não falar, pode, aqui mas era podemos visto como tudo. vagabundo. Exato. Entendeu? Era uma coisa meio. A pessoa olhava Quase um para sinônimo. Até a você. polícia lá antigamente, se ela te desse um enquadro e você não fosse trabalhador, ela te tratava Sim. A abordagem diferente. era diferente. Sim, verdade. sim. Então, não, trabalho antes era uma coisa. Era a coisa mais importante. Não tinha um equilíbrio, né? Uhum. Então era muito. Então eu olhava para aqui e falava: como é que a gente faz para melhorar os nossos adolescentes, né? E eu falei: cara, eu acredito muito nisso. Então, o que a gente fazia? Eles tinham que voltar para a escola, voltar porque tinha uma evasão escolar. Então, de manhã eles trabalhavam, à tarde na escola, ou então vice-versa. Com isso, a gente aumentava a renda familiar, porque eram muito pobres, Uhum. diminuía a evasão escolar e tirava eles do mundo do tráfico. Porque se você não recruta, eles recrutam. Fato. Sim. Eles vão recrutar. Alguém quer te Então, contratar, alguém né? tem que pegar. Então, essa coisa de, você não pode pôr as pessoas para trabalhar na adolescência, tem que estudar. Tem que fazer os dois. Dependendo da classe social, tem que fazer os dois. Eu Tem que concordo, fazer os cara. Meu dois. filho agora chegou, vai fazer 18, eu dei um presente de aniversário pra ele, um emprego. Falei, Gente, olha. mas isso dignifica, entendeu? Isso dignifica. Né? A gente não está aqui falando de trabalho Sim. escravo, mas se você consegue fazer os dois, eu acho muito importante. Eu acho que isso é um projeto social muito importante. E muito orgulho. A gente aumentou a renda familiar, a gente diminuiu a evasão escolar. E eu estava muito feliz. Mas com o passar do tempo eu me frustrei com essa parte pública. Tá? Eu me apaixonei pelo Brasil, eu vi que você ser servidor público é uma coisa muito legal, que é servir a sociedade brasileira, mas me frustrei por outras coisas, por ver que, no final das contas, todo mundo só quer o poder. Não interessa o povo, sabe? Então, se esse projeto é muito legal, mas se você não faz parte da minha patota, eu tiro esse projeto, porque o importante é que o projeto seja meu, e não que ele esteja funcionando. Tem que ser de minha autoria. Então, se começa tudo de novo a cada 4 anos, se começa, E aí eu me decepcionei um pouco com aquilo, mas eu estava decepcionada. Tem vários funcionários públicos felizes da vida e trabalhando competente. Então, não adianta eu ficar lá resmungando, reclamando. Então, eu mudei de novo. E é o que eu falo muito para as pessoas. Não tem problema você mudar. Tem problema você ficar reclamando, resmungando e boicotando aquele processo. E isso tem problema. Eu vi até um vídeo seu que você fala que tem pessoas que não escolhem a vida que vai ser escolhida, né? É escolhido a vida inteira e ele prejudica o ambiente. Porque ele fica, eu falo, olha, a gente não tem que gostar de nada. Ninguém tem que nada. Nada, nada. Mas se você decidiu ficar, sair do jogo você pode a qualquer momento. Não quero mais esse jogo. Agora, ficar e jogar contra não pode, não. Não É pode. desonesto, né? Não é íntegro. Não é correto. Honesto, porque tem essa diferença de moral, né? Ética e moral. Moral é um conjunto de regras.
No conjunto de regras de moral do Brasil, você pode lamentar, resmungar, reclamar, falar mal. Isso é a coisa que a gente mais faz. Fofocar, espernear. Aqui no Brasil isso não é antiético. Isso não é. Não é. Agora, é imoral.